Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para mais um período de videoaula, né? Eu estou gravando por partes, né, para não ficar assim muito pesado no celular. Então, dando continuidade agora, História da Igreja, vamos abrir a página 9, ok? Os antigos pais católicos. Página 9 de História da Igreja. Vamos lá. A era antenicena. A era antenicena é aquele século e meio antes da convocação pelo imperador Constantino do primeiro concílio geral da Igreja, em Nicéia, em 325. Ponto. Os homens proeminentes desta era são chamados de pais da Igreja. Por isso que em muitos escritos, né, teológicos é também chamado de patrística, né? Então é a era dos pais da Igreja. Então, o primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, no ano 325. Então, 150 anos antes, né, até o concílio de Nicéia, é chamado de era antenicena. Ok? Beleza, continuando. Entre eles, há cinco que se destacam como os mais brilhantes e devotados. Mais brilhantes e devotados pais da Igreja, né? Doutores, teólogos, né? Homens de grande proeminência, sabedoria, inteligência, cultura dentre os cristãos da época. Então, cinco se destacaram. E são eles: Irineu, Tertuliano, Cipriano, Clemente e Orígenes. Vou repetir: Irineu, Tertuliano, Cipriano, Clemente e Orígenes. Beleza? Até aí tudo bem, ok? Então, a gente conhece a chamada Igreja Católica. O nome é Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Católica no sentido, o nome, o termo, né, católico, significa universal. Ou seja, a igreja era ao mesmo tempo local, mas também a igreja era em todo o mundo, em todo o planeta, era em cada lugar, em cada país, em cada nação, em cada cultura, independente de onde fosse, tudo era uma igreja só. Então, por isso que a palavra católico vem de universal, né, precisamente. A gente sabe que a doutrina, dogmas, ensinos, que a chamada Igreja Católica Romana prega e propaga, muitas coisas não condiz com que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a única regra de fé e prática, nos ensina. Os cristãos, como lemos
na parte, né, na página, né, anterior, eles sofreram também perseguições pelo Império Romano, pelos soldados, pelo povo, enfim, pelos romanos, né, no sentido geral. Porque eles não adoravam nem os deuses romanos lá, de madeira, de ferro, de bronze, de gesso, né? E muito menos não adoravam, obviamente, o César, o imperador. O imperador, ele era tido como Deus, né? Era considerado descendente dos deuses. Então tinha o sangue real era também como se fosse o sangue dos deuses antigos. Então na cultura romana, grega, persa, babilônica, egípcia, os reis, imperadores, enfim, eles eram tidos como descendentes dos deuses. E era como se fosse os próprios deuses encarnados em forma humana. Tanto é que, por exemplo, o faraó, né, o rei egípcio, ele tinha o título de Horus Vivo. Horus Vivo, né? E assim vai. No ano 313, o imperador Constantino ele decide cristianizar, por isso que eu faço entre aspas, cristianizar o Império Romano. Então ele promulga, né, um decreto que o Império Romano passa a ser cristão. Só que acabou não seguindo muito a Bíblia, né? Houve um sincretismo. Então, práticas pagãs passaram a ser incorporadas e misturadas ao cristianismo, né? A maioria dos cristãos, que eram pessoas sérias, devotas a Deus, servos de Deus verdadeiros, eles não aceitavam isso. Ok? Daí passou a haver perseguições. Mas, então, na verdade, no ano 313 foi a chancela do que a gente conhece hoje como Igreja Romana, Igreja Católica Romana. Mas, na verdade, como já foi dito em outras aulas presenciais, enfim, nas outras partes, né, da apostila, houve um histórico para que chegasse, culminasse nesse momento. Pois bem, 325 aconteceu o Concílio de Nicéia, né? Nicéia é hoje na antiga... Perdão, Nicéia é hoje na atual Turquia, né? País Turquia, né? E o imperador convocou o Concílio Geral da Igreja, né? Da Igreja institucionalizada, né? Muitos cristãos não aceitavam aquilo, né? Houve, né, muita mistura de paganismo no cristianismo e daí também continuaram a sofrer perseguições e morte. Pois bem, mas enfim, 5 se destacaram: Irineu, Tertuliano, Cipriano, Clemente e Orígenes. Nós vamos então... Eu vou dar um pause aqui e no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, ok?